Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Bom, vocês querem, sei lá, de repente, pontuar alguma coisa que foi falado no finalzinho, ou, né, não só no finalzinho, mas na aula toda, ficou algum ponto, alguma anotação que fizeram aí, não ficou tão claro, querem perguntar agora, ou no decorrer da aula mesmo, se vier na memória aí, tá? Fique à vontade, mas se quiser agora, a gente já pega algum ganchinho, né, alguma ponta desamarrada que possa ter ficado na última semana que falamos aqui, né? A respeito da imagem e semelhança de Deus, mas no corpo, alma, espírito, a questão do corpo humano, né, que ele é uma parte inseparável do ser humano, e nós no céu não seremos alminhas, né, não seremos assim os anjinhos, no sentido que a gente não vai ter um corpo definido, né, porque de fato os anjos são espírito, eles aparecem principalmente no Antigo Testamento, muita aparição angelical, né? E tem uns lá que são feios, pelo menos na minha concepção, porque eu sei que tem 4 rostos, né? Um de boi, um de leão, águia voando, de homem, um ser só com 4 rostos, para mim, é assustador, né? E aí outros aparecem com asas, outros sem asas, enfim. Uns aparecem em forma humana. Na verdade, todas essas aparições não quer dizer que eles são exatamente assim na estética, né? A gente não tem como nem falar que sim, também nem que não, mas possivelmente não, né? Porque Deus está comunicando ali, Deus está passando uma mensagem através da aparição desses seres também, né? Então a gente precisa entender, por exemplo, não sei se eu falei na semana passada, vocês me lembrem aí, que Deus assim não tem olhos, Deus não tem mãos, Deus não tem narinas, Deus não tem pés, Deus não tem ouvidos, literalmente falando, ele não tem essas coisas. Falei isso para vocês? Não? Falei, né? Então, assim, por que a Bíblia usa essa linguagem? Porque é o que nós conhecemos. A destra de Deus, né? Ou seja, a mão direita, a gente sabe que é a força, né? Deus está trabalhando com as suas mãos, ou Deus com as suas mãos está agindo, porque a gente sabe que nós usamos as mãos para realizar coisas, fazer coisas. Então, é uma linguagem que a gente se identifica, a gente sabe. Os olhos do Senhor percorrem por toda a terra, né? Por onde a gente vê? Pelos olhos. Mas Deus não precisa ter olhos, né, propriamente falando, para ver as coisas, né? Ele não precisa, como a gente falou, e nem necessita de raciocinar para chegar ao entendimento, à conclusão de uma coisa. Não precisa dessas coisas. Mas a linguagem, Deus está comunicando conosco usando essas linguagens humanas. Então a gente só para entender que não é literal, tá? Deus não tem forma, Deus é espírito, e espírito não tem forma, né? Deus, ele não, aliás, não teria nenhuma forma para definir Deus, e muito menos essas que nós conhecemos, que a Bíblia comunica. Quando Deus proíbe de fazer qualquer imagem para o representá-lo, é porque Deus está dizendo, não há nada na criação que possa ser usado que se assemelhe a mim. Deus, assim, é muito mais belo do que qualquer elaboração de imaginação criativa que qualquer um poderia ter, pintando, ou esculpindo, ou fazendo qualquer coisa. Deus está para além de tudo isso, né? Ele cria essas coisas, de alguma maneira, expressando suas virtudes, né? Deus é o único que é criativo, no sentido mesmo da palavra, porque o que é criativo? Aquele que cria do nada. Quem é que cria do nada? Não existe, né? A gente cria a partir de alguma coisa, algum elemento, alguma ideia, alguma coisa que foi já feita, ou que Deus comunicou, mas do nada. Agora Deus cria do nada, é o texto lá no hebraico, aí vai no hebraico, lá no hebraico, né, do capítulo 1 de Gênesis, né? Criou Deus, Bará, né? A palavra é essa, né? Bará, Bereshit, Elohim, Haaretz, Hashamayim,
Esse é o texto que está lá no original, tá certo? Não é língua estranha não, é texto lá no hebraico. Então, bara quer dizer criou do nada. Não tinha matéria, não tinha um elemento. Deus fez surgir, Ele falou e as coisas passaram a ser, né? Então a gente entendendo essa linguagem, imagem, semelhança, é nessa ideia, não é esteticamente falando, tá? Eu queria falar ainda de imagem e semelhança, mas falar sobre duas questões, mente e coração, né? A restauração humana, a imagem e semelhança de Deus, significa ser renovado no espírito da nossa mente. Quero ler com vocês Efésios, capítulo de número 4, versos 22 ao 24. Tá? A gente vai falar desses termos mente e coração. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E a Bíblia fala de mente e coração, que é a restauração humana nessa imagem e semelhança de Deus, né? Que significa ser renovado no espírito de nossa mente. Então, a nossa mente ela foi prejudicada, como nós já falamos, após o pecado, a ruptura, onde nós passamos a ter ideias equivocadas a respeito de Deus, a projetar em Deus a partir das nossas experiências culturais, religiosas, né? Enfim. Então, assim, Deus, Ele é de fato como eu penso ser Ele? Não. Claro que não. Existe um monte de monturo, um monte de lixo, né, na minha cabeça que me impede de fato, saber como Deus é, quem Deus é. O que se aproxima mais, que Deus nos deixou assim como algo que fosse muito mais palpável, como disse o apóstolo João na sua primeira carta, nós tocamos a palavra da vida, né? Então, olha, foi palpável, né? Essa figura assim que nós vimos. Eu digo, não nós, né? Nós não vimos Jesus. A humanidade, né? Conseguiu vislumbrar Deus o mais próximo possível através de Cristo. Tanto é que Jesus disse em João capítulo 14, calma, a gente lê Efésios lá, tá? O João capítulo 14, verso de número 6, não, 7, agora não lembro. É por aí. Ele diz o seguinte, que o Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. A gente só quer ver Deus, olha que pedido simples. A gente só quer ver Deus, né? Mostra-nos o Pai que nos basta, é suficiente. E aí Jesus diz assim, Filipe, mas eu estou há tanto tempo com vocês não têm me visto, porque quem vê a mim, vê o Pai. Não na questão estética, né? Mas na questão mesmo da virtude ali, né? Dos atributos de misericórdia, de amor, enfim. Então Jesus é Deus como era e o ser humano como deveria ser. Então em Jesus a gente tem os dois parâmetros, os dois paradigmas, duas referências. Quem é Deus? Lógico, não exatamente, né? Mas ele expressa uma imagem da sua pessoa, como diz o Hebreus. Hebreus capítulo 1, verso 1, 2 e 3, né? Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho. E ele é expressa a imagem da sua pessoa. Então, a expressão máxima, né, que nós podemos assimilar de Deus esteve em Jesus. Então, como Deus era? Olha para Jesus. Como o ser humano deveria ser, porque nós também perdemos a referência, como eu disse na aula passada retrasada, nós não somos nossa referência, o ser humano não é referência para si próprio, né? A gente perdeu totalmente a noção do que é ser humano, isso é um fato. Tanto é que quando a gente nasce, a gente precisa ser ensinado a ser um humano, né? É bem interessante isso. O gato, ele nasce sabendo ser gato, ele é irritantemente gato. Né? Ele não precisa ir na aula lá para falar, ó, Mia assim, Mia assado. Não precisa, né? Você vai lá no sofá e faz isso. Ele é gato. Nasceu gato, vai morrer gato, não tem como fugir disso. O ser humano não, ele se bestializa, ele se animaliza, né? Ele de fato vai vivendo de uma maneira desumana. Então, o ser humano... A gente criar cada coisa imbecil, né? Igual a gente vê aí, pessoas que querem viver, querem regredir mentalmente, viver como criança, pessoas aparentemente normais, né? Outras querem viver como um animal, como um cavalo. Aí você vê a questão psicológica, né? Aí um fator muito mais, o desequilíbrio psicológico, né?
a gente percebe muito mais essa distorção. Quer dizer, o ser humano ele foi prejudicado em todos os aspectos da humanidade. Na questão física, biológica, material, passou a morrer, contrair diversas enfermidades, né? Isso em Gênesis a gente vê, capítulo 3. Ele começa então a ter o desequilíbrio psicológico, né? Os conflitos sociológicos e os prejuízos espirituais, a ponto de morrer e a ponto de não ter mais comunhão com o seu Criador. Então a gente percebe assim que foi todo afetado em tudo que era possível. Diga, Natália. Falando assim sobre imagem e tal, todas as imagens que tem, fala das cabeças, dos rostos e tal. Fico pensando, a figura que fala que Jesus é um leão também. E aí ele tem várias formas no céu, ele tem olhos como de fogo. A pessoa de Jesus, você está perguntando? Porque fala, é o leão. Sim. Eu tenho de Judá. E aí, em João ele fala que veio como um leão forte, né? Quando ressuscitou, para a justiça e tal. E tem pessoas que dizem também que tem visões, que tem os dons, tal, que vê um leão. Eu vi um leão aqui. E o leão é uma figura muito usada, né? Sim. Assim. Simbolicamente. Acho que ele fez simbolicamente ou está pedindo ajuda? Não, é simbólico mesmo. A linguagem, né? Por exemplo, a gente pega o Apocalipse que você citou, e tem o capítulo 1, né? Tem olhos de fogo, da sua boca são espada aguda de 2 fios, né? O cabelo como uma branca lã, os pés como um latão reluzente. Então isso tudo, a visão que João está tendo, né? Isso tudo representa, principalmente o livro de Apocalipse. Nós vamos pegar em toda a Bíblia no geral, né? São símbolos, são representações, são figuras que comunicam, né, uma verdade. Então está passando uma mensagem, mas é exatamente isso não. É tão interessante, principalmente Apocalipse. Eu acho que o capítulo 1 de Apocalipse aqui é o que a gente pega como um exemplo assim bem claro, porque assim, o seu rosto é como o sol ao meio-dia, os seus olhos são como chama de fogo. Esse como a gente chama de símile, né, na língua portuguesa. Então aquilo que se assemelha, aquilo que se aproxima, né? Foi o que João conseguiu quando ele viu, né? Ele teve a visão. O que João tinha na mente? As coisas que ele conhecia na experiência humana. Como se você fosse ensinar algo para uma criança. Exatamente. Eu posso ensinar algo para o meu Miguelzinho, da mesma forma que eu falo. Você precisa pegar figuras. Né? Quando a gente fala assim, mas é tão claro que daqui a pouco precisa desenhar, né? Porque o desenho de fato, ou a figura, o símbolo. Nada assemelha, nada se iguala. Não, e ele não é exatamente. A gente vai ver que Jesus dessa forma, não. Fato que não, óbvio que não, né? Então, como vai ser Jesus no aspecto estético? Eu não tenho noção de como vai ser, né? A Bíblia não deixa isso evidente, claro, mas quando vai falando, por exemplo, quer comunicar mensagem, né? Seus cabelos brancos como a lã, o respeito de um idoso, né? Seus olhos como chama de fogo, aqui, o olhar que consome. A sua espada como espada de 2 fios, né? De fato, a sua palavra ela é cortante, ela é penetrante. Enfim, você tem todas essas figuras, essas metáforas, esses símbolos, né? Expressos nessas linguagens, nos textos. Então, assim, Jesus, de fato, olha só, como você falou aí, o Apocalipse capítulo 5, né? Que quando João, ele estava lá, vendo tudo isso aí, e aí... ele chorando muito porque ninguém era digno de abrir o livro, desatar os 7 selos, aquela coisa toda, né? Aí alguém falou para João, não chores, isso aqui é o leão da tribo de Judá que venceu e tal, né? E quando ele olha, João olha, ele vê um cordeiro que tinha sido morto, com marcas de morte. Então olha só, na ótica do céu, na ótica dos seres celestiais, Jesus é visto como um leão. Na ótica de João, visto como um cordeiro. Perceba que coisa interessante, existe aqui o porquê dessas linguagens, a comunicação que está sendo passada, né, nesses textos aqui. Mas é exatamente isso? Claro que não. Não é. Né? De fato não é. Agora o leão, ele tem essa imponência, ele é conhecido como o rei, né, na fauna. Assim como a bomba estava
é símbolo. Então a pomba representa a paz, né, a pureza, aquela coisa toda. Então são símbolos. Na Bíblia, na Bíblia, mas eu digo na teologia propriamente dita, nós temos uma matéria, não no nosso curso acho que a gente não vai ter não, mas em outro curso a gente tem, que é a tipologia. A gente estuda os tipos, os antitipos, figuras, né, símbolos e tudo mais, o que representam tudo isso aí, os números, o que eles representam. A gente tem numerologia bíblica. Parece meio estranho, né? Porque numerologia a gente sempre remete a uma religião mística e tal. A gente tem o estudo dos símbolos e dos números, o que eles representam, né? Diga, Marco. A astrologia, né? Tem gente que critica a astrologia, mas a astrologia é uma ciência. A Bíblia fala de astronomia, né? Astronomia, diferente. O estudo dos astros, os astrólogos ou astrônomos, né? Lá eles identificaram pela tal. Então a gente precisa entender todas essas peculiaridades e complexidades para que a gente entenda de fato o que a Bíblia está nos mostrando, nos ensinando, né? Então olha que coisa interessante. Nós não nos conhecemos, né? Quem é a nossa referência? Deus. Tá, e como nós sabemos quem é Deus? Ele deixou revelado nas Escrituras. Daí a importância de que nós estamos aqui nos propondo a estudar as Escrituras, né? No nosso caso aqui, sobre o homem. Então, onde está escrito sobre o homem? Quem de fato é o homem? O que é o homem? Sua importância, seu significado. A Bíblia, no começo da nossa matéria, eu disse, irmãos, tem antropologia científica, antropologia biológica. A gente vai estudar antropologia bíblica, porque é a partir da Bíblia que a gente vai estudar quem foi o homem. E a gente está estudando a imagem e semelhança de Deus. E o que é a imagem e semelhança de Deus? Olha, é isso, é aquilo. E a gente está dando essa continuidade aqui, né? Percebam, então, que a gente está se norteando aqui pela Bíblia, mas entendendo as linguagens. E a nossa referência maior não é o homem, não é Adão, é Cristo. Como ser humano é Cristo. Então, nós temos um parâmetro de ser humano. Não é que nós só temos o divino, o Deus propriamente dito, o Criador. Não, ele é a referência última. Mas Jesus sendo também Deus, e ao mesmo tempo 100% homem, que para nós isso é uma coisa incabível, na lógica humana isso não cabe. Como que o mesmo ser, ele pode abarcar em si duas naturezas? Então em Cristo é possível. E nenhum outro mais nem foi, nem será. Mas em Cristo sim. Então em Cristo a gente tem o mistério da encarnação, né? A Trindade é inexplicável. Eu falo brincando, é tão óbvio que a Trindade não se explica que é preto no branco, né? Uma piadinha meio velha que eu uso, né? Mas quando surgiu a música, o povo funcionava, né? Preto no branco, ninguém explica Deus. Então, ninguém explica no sentido lógico, né? Dos parâmetros das categorias humanas. Mas Deus, ele mostrado, manifestado na revelação, porque ele veio fazendo isso na história humana, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, culminando em Cristo. Então, é por isso que eu li aqui Hebreus capítulo 1, verso 1 e 3, porque ali está claro que Deus ele foi falando, foi se manifestando, as epifanias, né, que a gente chama na teologia, as aparições de Deus, diversas formas, de coluna de fogo, através até de figuras angélicas. Enfim, ele foi se mostrando de diversas formas, de muitas maneiras, até que em Cristo ele desnudou o máximo que nós podemos assimilar, né, como Deus. Mas aí ele trouxe, ao mesmo tempo, a referência de ser humano, que o ser humano tinha se perdido em Adão. E ninguém mais era parâmetro. Moisés não foi parâmetro, Abraão não foi parâmetro, Isaac, Jacó, os profetas, ninguém. Então, o ser humano se perdeu. E aí Jesus veio dando a nova referência, um novo paradigma. É por isso que o ser humano, mais ser humano que existiu nessa terra, nessa criação, foi Cristo. Ele é o mais humano, muito mais do que o Adão. Fato, né? Adão, ele se degenerou. Então, ele não era um original na essência. Ele se desoriginalizou. Porque quem é original nunca se desoriginaliza. Se vocês falarem isso aqui, ganha um bombom. Vamos lá? Original nunca se desoriginaliza. Perderam o bombom. Então, vamos lá. Efésios capítulo 4, eu nem sei se eu me perdi aqui. Se vai entrar para poder falar. Tem, né, mano? Não vai não. Se insistir, sai língua estranha. Se insistir, vai sair pela oficina um monte de coisa.
Efésios capítulo 4, verso 22, 23 e 24, eu estou abordando aqui sobre a restauração humana, a imagem e semelhança de Deus, né, que significa ser renovado no espírito da nossa mente. Então, cuidado com essa palavra espírito, porque nem sempre refere-se à parte material, certo? Muitas vezes espírito é disposição da nossa mente, né? Espírito da nossa mente. Então, capítulo 4 de Efésios, versos 22 ao 24, diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências do engano, ou pelas concupiscências do engano, né? Ou palavrinha feia, concupiscência, desejos não permitidos, né? Desejos ilícitos do engano. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, olha só, em verdadeira justiça e santidade. Então, esse novo homem é criado por Deus. Então, é uma recriação de Deus, porque a primeira criação foi o Adão. E tem uma segunda criação, né? Que a gente chama de recriação em Cristo. Os que estão em Cristo é nova criação. As coisas velhas passaram e tudo vai se fazendo novo, como diz o 2 aos Coríntios 5 e 17. Tá? Então, só para a gente entender aqui, ó, essa mente renovada, né? E o que é a mente renovada? É justamente uma forma de categorias que a gente tem para pensar não como nós pensávamos. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha as expressões aqui. Culto racional, mas não é um raciocínio de lógica, de categoria humana, tá? Não se origina do intelecto humano, né? Não se entende Deus a partir do intelecto humano, mas da revelação de Deus, a partir do novo nascimento em Cristo, uma nova criatura que nasce da água e do Espírito, senão não entende absolutamente nada. E é uma conversa simples. Ó, se não nascer de novo, não entra no reino do céu. Eita, mas eu, sendo um homem velho, vou entrar de novo no ventre da minha mãe? As categorias humanas de lógica e raciocínio. E Jesus disse: não está entendendo nada, né? Eu estou falando das coisas aqui básicas, você não está entendendo. Quanto mais eu falo das coisas complexas, aí que não vai entender mesmo. Então é necessário nascer de novo, esse novo nascimento, essa recriação, onde nós recebemos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo número 16, aqui é para dar tempo de vocês conferirem na Bíblia, capítulo 2 e 1 Coríntios, verso 16. Diz lá, né, no finalzinho do versículo, que quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, nós temos a mente de Jesus. Pensamos como Jesus pensa. Né? Não é isso? 1 Coríntios 2 e 16, finalzinho lá, nós temos a mente de Cristo. Então, o Efésios que nós lemos aqui, ó, quando diz se renovam, né, se revistam, melhor dizendo, da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, é o versículo semelhante em Colossenses, capítulo 3, versículo número 10. Então, Colossenses, bora lá, porque eu estou tentando embasar minha conversa aqui na Bíblia, né? Para, como diz aquele pregador meio desavisado, para não ficar nas minhas palavras, ele fala um monte de coisa e depois cita um texto bíblico só como pretexto. Mas eu estou tentando aqui fundamentar, né? Fundamentar minha fala aqui na Bíblia, né? Então, Colossenses capítulo 3, verso de número 10, ó, que diz o seguinte: e vos revistais do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, amém, quando nós nascemos de novo, quando o discípulo de Cristo ele é regenerado, né, nós recebemos também uma capacidade de compreensão a respeito de Deus, de quem é Deus, de quem nós devemos ser e de tudo isso aqui que está envolvido, que é a criação. Então, olha que coisa interessante. Nós recebemos não só uma vida espiritual, propriamente dita, mas nós recebemos um novo pensar. Quando Romanos diz assim, transformai-vos
né? Pela renovação da vossa mente. A palavra lá é metanoia. Acho que eu já falei em outra ocasião para vocês isso, né? Metanous é o original, metanous, né? Então a gente separa aqui, nous é mente, pensamento, meta que vai além, né? Metamorfose, além da forma, né? Metáfora também. Então, metanous, a mente que se expande. Esse é o sentido também do conceito, tá? De metanoia, metanous. A mente que se expande. Então, a nossa mente foi alargada. Nós agora conseguimos compreender aquelas coisas que só dão para ser compreendidas a partir do novo nascimento e da revelação de Deus. Que é o 1 Coríntios capítulo 2, nós lemos 16, mas antes de a gente ler, está escrito lá que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, de ninguém é discernido. Mas o homem natural não sabe nada, absolutamente nada, porque não tem o Espírito de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus não vai compreender de forma nenhuma a vontade de Deus, a proposta de Deus, como se deve viver, porque vive ainda numa mente natural, né? Apenas regido pelas 5 faculdades da alma. Isso é a mente natural, é o homem psíquicos, né? No original lá, né? Homem natural, homem psíquicos, que vive pelo seu psique, pela sua alma. Então, assim, é regido pela visão, audição, tato, olfato e paladar. É o que o homem natural consegue se nortear e absorver dessa vida aqui. Agora, a partir do novo nascimento, na recriação, né, a imagem e semelhança de Deus, porque o Evangelho é isso. É você pegar esse homem que foi desconfigurado, vou usar uma linguagem mais contemporânea, né? Foi desconfigurado lá em Adão, e aí ele é reconfigurado, dado um reset, um reboot nele assim, e ele agora está sendo reconfigurado, né? Foi colocar um novo HD nele para que ele processe, né, diferente a lógica que não é mais humana, mas agora, porque assim, a fé evangélica, ela não é uma fé cega. Deus não está pedindo para que a gente o siga sem explicar o seu propósito. Só que a explicação de Deus é Cristo, né? Alguns pensam assim que a razão não tem nada a ver com a fé. Fé para um lado, razão para o outro. Já viu essa imagem no Facebook? Né? Então você não vê assim, uma setinha para lá, fé, e outra para cá, razão. Como se a fé não fosse racional. A fé, ela é razoável. A fé, ela é racional. Se a fé não é racional, deixa de ser fé e passa a ser fideísmo. Acho que eu falei até em outra ocasião, acho que eu já falei tudo também, só estou repetindo de outras formas para vocês. Não lembram? Não? Fideísmo? Não lembro agora? Então acho que talvez não tenha falado. Procure depois lá em casa, tarefa de casa, aqui a gente dá tarefa de casa também, tá? Essa palavra fideísmo, o que isso quer dizer, o que é fideísmo? É diferente de fé. A fé evangélica nos leva a um entendimento, e Deus explica, a fé, ela tem bases sólidas, né? Razoáveis, como eu disse, ela tem argumentos, inclusive assim, impressionantes a respeito de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo número 15. Então, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Pedro diz assim, para a gente santificar Cristo como Senhor em nosso coração, para que possamos responder com mansidão àquele que pedir de nós a razão da nossa esperança. Então, olha os termos aqui. Razão da esperança. Romanos, entendimento, né? Mente, compreensão. Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, se não me falha a memória, acho que é 2 Timóteo, que ele fala isso, tá? Ele diz, eu sei em quem tenho crido. Ele não disse eu sinto em quem tenho crido, né? Então não são pelos sentimentos, embora faz parte, né, de toda essa dinâmica de relacionamento com Deus, mas é o entendimento que é transformado, é a mente que é transformada. Nós lemos Colossenses capítulo 3, verso 10, mas o capítulo 3, verso 1 e 2, vamos ler, que tem uma coisa interessante lá a esse respeito. Colossenses capítulo 3, verso 1 e verso 2. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão lá de cima, pensai nas coisas que estão lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, né? Mais ou menos isso, se eu não errei muito. Capítulo 3, verso 1 e 2. Confia. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Exato. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, assim, aqui é Bíblia, viu? Tem que estudar a Bíblia aqui, curso de teologia é Bíblia. É overdose de Bíblia, né? Então, segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição da fortaleza, né? Levando cativo em obediência todo o pensamento. Olha só, levando cativo em obediência o nosso pensamento, né? Então, esse pensamento, o texto vai dizer, inclusive, um negócio bem interessante, acho que é 4 e 5. Me ajuda aí, eu estou puxando a memória aqui, para ver se é isso mesmo. Às vezes eu, como uma palavra, acrescento outra. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 10, me parece que é o 4 e o 5, tá? E diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, né? Levando cativo em obediência todo o nosso pensamento em Cristo. E vai ter um termo aí, sofisma, não sei como está na versão de vocês. Alguém lê? Pode ler. 4 e 5, por favor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir, para a destruição das fortalezas. Isso. Destruindo com os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Exato. Eita. Exato. Então, a gente percebe aí, amados, a preocupação de Deus e o processo de resgate do homem, a sua imagem e semelhança, é resgatar também a categoria de pensamento. É nos dado uma capacidade de entender, né? De fato, aquilo que nós tínhamos perdido lá em Adão, entender Deus, seu propósito, sua natureza, né? A finalidade nossa para que fomos criados. Nós fomos criados com uma finalidade apenas. Então tem gente que fala assim, eu não sei por que eu existo, o que Deus quer da minha vida, por onde eu vou, né? E o texto é bem claro, lá em Isaías capítulo número 43, versículo número 7, Isaías 43, 7, Deus ele vai ali clarificar, vai ali deixar muito claro por que e para que, né? Por e para que nós fomos criados, né? Diz lá, eu os criei, né? Eu os formei, eu os criei para a minha glória. É isso. Mas fica genérico, né? O que é a glória de Deus? Então, o que é? Eu vivo para a glória de Deus. Eu faço isso para a glória de Deus. A gente usa esses termos, né? Mas o que é isso traduzidos em miúdos? Porque a gente é muito vago naquilo que a gente fala. Não, nós temos que viver para a glória de Deus. Tá, mas o que isso quer dizer? Eu tenho que manifestar, viver para a glória de Deus, é manifestar a natureza de Deus, os atributos comunicáveis de Deus nas relações. Basicamente é isso. Então, Deus é amor, eu preciso amar. Deus é generoso, eu preciso ser generoso. Deus é compassivo, eu preciso ser compassivo. No texto de Colossenses, mais para frente, ele fala isso. Sim. Eu continuei lendo, né? Revestir-se como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo. Assim como. Da mesma forma. Então, esses mesmos atributos que Cristo tem. Vocês já viram Jesus falando assim, lá em João capítulo 10, verso 34. Diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Fala, Jesus, o senhor está desatualizado, né? Porque isso não é novo, não. Isso aí já é, Moisésão já tinha falado um bocado de tempo antes, né? Que Deus disse que era para amar. Esse é um mandamento de Deus antigo. Como assim um novo mandamento vos dou? Mas é interessante a gente ler o texto e a gente percebe o seguinte, o texto está escrito, um novo mandamento vos dou. Assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Você vê? Assim como eu vos amei. Então ele está puxando para si. Quem é? Nós não somos discípulos de Moisés. Nós não somos seguidores de nenhum profeta, de nenhum apóstolo.
de ninguém, nós seguimos Cristo, nós imitamos Cristo. A nossa salvação se dá pelo fato de nós imitarmos Cristo. Nisso estamos sendo salvos. Então, nossa referência, eu posso admirar fulano, cicrano, eu posso imitá-lo na sua piedade, no seu engajamento, na sua sinceridade, na sua honestidade, mas meu parâmetro último e principal não é o meu pastor, meu líder, ensinador, teólogo, profeta, pregador, ninguém, é Cristo, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente está gerando, eu estou tratando de discipulado agora em outra matéria, em outro curso, de quarta e de sexta, a gente gera muitas vezes discípulos segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nossas preferências, né, nossas conclusões, nossas tradições de denominação religiosa. Tem que ter muito cuidado com isso. Até quando essas coisas elas também são mais semelhanças de Deus. Porque quando, olha que coisa interessante, vamos lá para Gênesis, voltar lá para Gênesis, onde a gente começou todas as coisas, e onde Deus começou todas as coisas. Gênesis capítulo de número 5, é muito interessante aqui, ó. O verso de número 1 e depois o verso de número 3, né? Ali, ó, 1, 2 e 3, para a gente não pular o degrau, tá? Então, Gênesis capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Então, Adão era a imagem e semelhança de Deus, né? Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Tranquilo. Aí, ó, o Adãozão velho de guerra peca, né? A imagem de Deus é distorcida nele, não é isso? Aí o verso 3 vai falar: e Adão viveu 130 anos, isso depois do pecado, né? Depois de ter pecado, viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Por que Adão não podia ter gerado um filho segundo a imagem e semelhança de Deus? Porque ele não tinha mais nele. Ele gerou agora filho segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, distorcido, que somos nós, resultado de tudo isso aí, do Adão, né? Eu não estou dizendo que o homem não tem mais nada da imagem e semelhança de Deus, não é isso. Se nós não tivéssemos nada de imagem e semelhança de Deus, nós não seríamos essas pessoas que ainda esboçam o que é um perdão, o que é uma bondade. Em algum nível nós conseguimos, né, expressar isso, porque Deus deixou ainda minimamente para que a gente fosse preservado na humanidade, e nesse contexto, senão a gente ia se matar, e o último que ficasse se matava, não ia sobrar ninguém, a gente ia se animalizar, ia se bestializar. Então Deus deixou sim em nós ainda mais distorcido. Então, quando eu amo, muitas vezes o meu amor não é um amor como o amor deveria ser, né? Quando eu perdoo, muitas vezes não é exatamente o perdão como o perdão deveria ser. Quando às vezes eu sou bondoso, às vezes não é aquela bondade como deveria ser, né? Porque isso tudo ainda está distorcido, mesmo no regenerado, porque está passando por um processo. Então, assim, quem é o ser humano discípulo de Cristo? É o ser humano que está no processo de reversão da ruptura que começou do velho homem. Então, o velho homem, como você leu aí em Colossenses, ele morre e vai morrendo todo dia, e precisa ser morto todo dia. Esse talvez seja o grande desafio nosso, porque não é uma morte única, né? Jesus morreu uma única vez para nos salvar. Só que em Cristo nós estamos mortos, crucificados e sepultados, mas isso é diariamente. E se a gente não tomar cuidado, a gente volta às práticas, os desejos, os pensamentos da velha natureza que ainda habita em nós e que é um conflito doido todos os dias para o resto da vida, como Paulo deixa escrito em Gálatas 5, versos 16 e 17. O espírito combate contra a carne contra o espírito, esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se andar em espírito, vocês não cumprem os desejos ilícitos do velho homem, né? Mas, ó, tem o conflito. Nós sabemos. Ninguém precisa ensinar isso, né? Nós sabemos na pele, na carne, essa luta doida aí. Então, só para a gente entender, amados, essa imagem e semelhança de Deus, ó, primeiro na mente, né? Então, é aqui que é o campo de batalha. É aqui que reside a salvação. O Efésios capítulo 6, é interessante que Paulo, nessa metáfora, né, do soldado cristão, onde está a salvação? Não está no escudo, não está na espada, não está nos pés, está aqui, ó, capacete da salvação. Porque aqui é no entendimento, é aqui que o Espírito Santo trabalha, renovando
os pensamentos, porque é aqui que comanda a vida, o corpo e tudo, não é? É por isso que essa mente deve ser subjugada sempre, o pensamento sempre subjugado à palavra de Deus, sempre rendido às escrituras sagradas, sempre o meu pensamento humilhado, né? Tem um livro muito interessante aí do Jonas Madureira, que é a inteligência humilhada. Então nós não confiamos mais em nós mesmos, nós confiamos na palavra de Deus e a buscamos, e as nossas interpretações ainda nos traem direto. É um negócio também complicado. Então, imagem aqui, né, eu estou colocando como aspecto de imaginação, que o homem é imagem e semelhança, tá? Então, imaginação, né, tem uma conotação de pensamento criativo, não somente do exercício técnico, né, da razão, mais rico do que conhecimento. Isso é mais parecido com o que as criaturas chamam de coração. Então, quando a Bíblia fala de coração, não é o órgão, tá? Isso que a gente precisa entender, principalmente no Antigo Testamento, né? Não é o órgão em si. Fala-se do poder imaginativo que nós temos. Então Deus é criativo e nos deu essa capacidade, né, de nós imaginarmos. Então a gente assim elabora no campo das ideias e aí a gente realiza tantas coisas, né, que o ser humano vem fazendo, que a gente fala, nossa, mas isso é a imagem de Deus, esse é o poder imaginativo que Deus nos deu, conforme uma semelhança que Ele é, né? Imagina só, imagina só, Deus criando tudo isso aqui, que existe essa criação assim absurda, bela de uma forma inexplicável, diversidade, né, dimensão. A gente vai descobrindo aí que antes era só o universo, hoje é multiverso, né? A gente sabe que tem diversas outras galáxias e tudo mais, e quando a gente vai descobrindo animais, catalogando fauna, flora, tudo isso, imagina só, Deus trouxe isso a partir da sua imaginação. Não havia nada, Ele foi criando todas as coisas, essa diversidade monstruosa, né, que a gente vai descobrindo pouco a pouco aí, ao longo dos milênios. Então, só para a gente entender a imagem e semelhança de Deus, tá?